Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas para a nossa live diária, onde a gente vai falar de hoje, filhos blindados. Eu gosto muito de trazer esse tema de vez em quando, ele se repete de ciclos em ciclos aqui, porque é uma dúvida de muitas mulheres, né? O pedido, o desejo de quando elas reconhecem um padrão em si mesmas e percebem que esses padrões vieram com elas. Elas olham para os filhos imediatamente e pensam: meu Deus do céu, como é que eu faço? Se eu estou repetindo esse padrão, como é que eu faço para o meu filho não repetir? É disso que a gente vai falar hoje: como proteger os filhos, como blindar os filhos dos nossos próprios padrões familiares. Sejam muito bem-vindas. Eu vou mandar essa live, como vocês já sabem, para o grupo gratuito, a comunidade que me pede sempre para que eu envie lá, né, os momentos de live. Se você não está nessa comunidade, me chama no privado que eu te coloco lá. Só um segundinho, paciência, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Ao vivo agora. Instagram, outro grupo. Muito bem, bem-vindas, bem-vindas, muito boa noite, gratidão, pessoal aqui do YouTube também presente, simultaneamente, vocês aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer então esse tema sobre filhos blindados, ele inclusive, dentro da Escola Vida em Flow, a gente tem uma aula específica sobre isso, que com certeza ajuda e destrava muitas mulheres que estejam passando por processos desse tipo, onde tem uma dificuldade, onde tem um medo, e o medo, vocês sabem que não é um bom remédio, não é um bom amigo para andar do nosso lado quando a gente está tratando de padrões familiares. É desnecessário, na verdade, se a gente estiver com os dois pés firmes na caminhada, vai perceber que não há por que ter medo. Ai, André, eu não gosto de mexer com essas coisas de ancestrais, sei lá, parece que está falando coisa de espírito, fala de constelação familiar, vai entrar alguém no campo, e daí esse alguém é o espírito da minha avó, e aí, sei lá, né? Não tem nada a ver, nada disso. Na verdade, é só você olhar para a sua própria história. Então, quando a gente fala de padrões, você não precisa nem ter conhecido o seu próprio pai ou sua própria mãe, inclusive eu sinto muito por isso, mas é o caso de algumas pessoas. Uma pessoa que não conhece o próprio pai ou a própria mãe, foi criada por outra família. André, como é que ela faz o genograma? Ela faz o genograma. E ela trabalha movimento sistêmico. Então, é isso que eu ensino aqui, inclusive. Aí, como é que ela vai saber os padrões? Ela vai olhar para a própria vida. Então, você identifica o seu padrão familiar quando você percebe, de forma racional mesmo, sabe? Não vamos nessa de é o inconsciente que tá, né, que guia. Claro que o inconsciente guia muito, toma muitas decisões por nós, né? A gente toma muita decisão de forma inconsciente, mas aqui é algo bem consciente. Observa. Vamos detectar agora o seu padrão aqui familiar. Se você tem capacidades, recursos e vontade, né, esse desejo ardente de caminhar em direção a um caminho e você não está encontrando esse caminho, você não está conseguindo chegar no final dessa linha, essa linha pode ser um relacionamento bonito, uma família saudável, um cuidado com o meu próprio corpo, uma questão com dinheiro, eu não consigo ter a promoção que eu queria, eu não consigo passar no concurso que eu queria, eu não consigo abrir o meu negócio, e eu tenho possibilidades de recursos financeiros, espaço de tempo, eu tenho intelecto para isso, eu tenho habilidade para isso, mas toda vez eu paro num lugar e eu volto para trás. Quando eu estou quase fazendo o que eu tinha para fazer, eu sou jogada lá para trás. Então, o que eu vou perceber? Existe um padrão. E esse padrão é um impedimento que esse padrão pode ser tanto de merecimento, sensação de não merecimento, pode ser um padrão de autossabotagem, pode ser um padrão de lealdade. Por lealdade àqueles que vieram antes, eu não me permito ir além. E, na verdade, é justamente para isso que a gente veio, ir além do que os nossos pais foram. E os nossos pais é a porta de entrada para a ancestralidade. Tem um monte de gente, inclusive, com todo respeito, várias colegas terapeutas e psicólogas, que não conseguiram viver completamente o processo sobre si mesmas.
E aí elas ficam apaixonadas pela ancestralidade. E aí, quando elas chegam, por exemplo, numa escola dessa aqui, onde a gente vai fazer esse trabalho para quebrar padrões familiares, elas vão ser convidadas, ó. Essa aqui sou eu, tá? Esse aqui são os meus pais. Esses dois aqui, ó, são meus pais. E aqui são meus ancestrais. Aí elas são convidadas para parar de olhar para tudo isso aqui e olhar só para isso aqui, ó, colocar uma lupa só nisso aqui, só nesses dois. E aí começa o furdúncio. Porque, não, eu quero olhar para minha avó, que foi super fofinha comigo, foi super legal. Para o meu avô, que eu nunca conheci, mas eu tenho histórias dele, que são assim, maravilhosas. Meu avô foi um homem incrível. Eu quero olhar para aquelas pessoas, não quero olhar para esses dois. Então, mas é nesses dois que está a chave para a sua ancestralidade. Existe, então, uma hierarquia. Não tem como eu pular esses dois aqui, que são os meus pais, para trabalhar os meus avós. Existe uma. Aí tem outra questão. Você já sabe que você tem uma identificação de saúde com a sua avó. Por exemplo, a vovó teve uma doença de pele e você tem a mesma doença que a vovó teve. Então você fica lá trabalhando ali, né, na área da vovó. Fala, não, você vai passar por isso quando você passar pelos seus pais. Tudo que você recebe de liberação, tanto os padrões, eles chegam através dos pais, eles são apresentados. O sistema do meu pai e o sistema da minha mãe são canalizados na minha mãe. O sistema do meu pai é canalizado no meu pai. E aí eu recebo, então, todos os padrões através de quem? Desses dois. Através do pai e da mãe. Então a mulher chega e ela fala assim: não, eu quero trabalhar minha ancestralidade. Não, ela na verdade está fugindo de trabalhar pai e mãe. E por que a gente precisa trabalhar pai e mãe? Porque se de lá vieram os padrões, lá está a chave também para eu destravar. E o que está acontecendo na minha vida que está fazendo com que eu sustente os padrões? Eu estou negando meu pai, negando minha mãe, contando a história de infelicidade que eu tive, contando como eles foram rigorosos na minha infância, como eles foram ausentes na minha infância. E essa história está nutrindo o quê? Os resultados que eu estou colhendo na minha vida. E estão também garantindo que eu repita os mesmos padrões. Então, duas leis para contar isso aqui para vocês. Hierarquia. Existe uma hierarquia para que você possa acessar sua ancestralidade. Em primeiro lugar, não vem o pai e a mãe, vem a sua própria história. Você tem quantos anos? 50 anos? Então tem 50 anos de história. Você tem 80 anos? 80 anos de história. Eu tenho 42? 42 anos de história. Então a minha história também conta. A partir de quando eu saí da vida dos meus pais, eu fui viver a vida nos meus próprios termos. Fui viver a vida fora de casa. Fazer a minha própria compra, comprar minha roupa, procurar o meu emprego, pagar o meu aluguel. Quantos anos eu tinha? Eu tinha 20 anos, é verdade. Eu tinha 20 anos. A partir dali, tudo que eu construí é a minha responsabilidade. Então é o que eu digo: você é metade pai, metade mãe, mas a sua própria evolução, a sua evolução pessoal. Então, isso é muito importante também de se entender. E então, essa hierarquia vai fazer com que eu olhe primeiro para a minha própria vida, para a minha trajetória. Encontre, então, os meus pais, porque eu percebo que lá na minha infância eu vou me deparar com as dores, as projeções, os padrões, o jeitão, mais ou menos, que o meu pai e minha mãe tinham. E aí eu fico com aquilo. E aí eu culpo, então, esses dois, por eu ser quem eu sou. Mas eu quero atravessar e quero olhar a ancestralidade. Para quê? Porque lá, de repente, deve ter uma chave para eu desbloquear a minha vida, que está toda bloqueada, travada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, atravesso os meus pais, encontro ali, honro os meus pais, e eu posso finalmente acessar os avós, os bisavós, os tataravós. E se você tem dificuldade ou essa pergunta dentro de você, como é que eu faço meu genograma se eu não conheci muito meus ancestrais, se eu não tenho histórias dos meus familiares? Poxa, Andréia, eu queria fazer o meu genograma, mas eu só sei lá, o nome da minha avó, nem sei direito se é mesmo o nome dela, só sei o apelido e tal. Então lembra, aqui dentro do Vida em Flow, a gente trabalha o genograma para quebrar padrões familiares. Então, o que você sabe já é o suficiente para você quebrar padrões familiares. Aí uma aluna escreveu assim para mim hoje: Andréia, eu estou tendo dificuldade de encontrar informações do núcleo da minha avó.
Será que isso significa uma trava? Será que eu estou com resistência? Será que eu estou sabotando o meu próprio processo? Fala assim, não, porque o que está disponível para você está disponível para você. E quando você desenha o genograma, imagina aqui, ó, esse é o lado esse é o lado da avó, por exemplo, que ela não tem informação. E esse é o lado do pai, que ela tem bastante informações, mas ela não tem o lado da mãe. Aí vai ficar tudo branco aqui, tudo um espaço. O genograma ele é uma ferramenta muito viva. Ele é uma ferramenta de movimento, inclusive espiritual. Então, quando você começa a desenhar o seu genograma, isso aqui é o que você está vendo, os seus traços. Mas o que você não está vendo é que você já acessou essa informação. E a informação existe. Você sabe que os seus avós, seus trisavós, tetravós existiram. Você só não tem como desenhar ali no genograma. Então, no momento que você parou ali, até onde você tinha informação e você não consegue ir além, trazendo outros desenhinhos, né, quadradinhos e círculos ali, você sabe onde você parou, mas a própria ferramenta, ela está incluindo aqueles que você não sabe. Então, esse movimento, por exemplo, de genograma, não vou fugir do tema, tá, gente? Hoje a gente vai falar de filhos blindados. Como eu vou blindar meus filhos dos meus padrões familiares? Eu só estou explicando como a gente encontra os padrões. No momento que você está ali e começa a fazer o seu genograma, o seu corpo em movimento, por isso que a gente faz a mão livre, a gente começa ali desenhando, errando, jogando papel fora e tentando novamente. Quando você está desenhando isso, você tem umas dificuldades emocionais. Você acessa uma raiva que parece que não é sua, uma tristeza que parece que não é sua, uma dor de cabeça, começa a ter uma pressão. E aí você vai falar assim, ué, por que é isso? Por isso que eu tô te dizendo. Você está em contato com todos os seus ancestrais ao mesmo tempo. Só de você sentar de frente com aquela folha branca, você está em contato com eles. Se você está com interesse de fazer o seu genograma, eu vou te convidar para o curso gratuito que vai ter daqui a pouquinho, eu acho que na segunda-feira eu vou abrir as inscrições, mas se você não quer perder, me chama lá no direct e fala assim, Ideia, me coloca na próxima turma gratuita. Eu quero fazer esse genograma junto com você. E aí eu vou te colocar, ou responde na gravação dessa aula aqui, que eu vou colocar você para participar da próxima turma, tá? Eu vou te instruir como você faz isso. Então, da mesma forma como você entendeu que você recebeu os padrões dos seus pais, e olha que bonito, se você é uma pessoa adulta, né, vamos falar assim, 30, 40 a mais, com certeza você identificou padrões que não eram do seu desejo de viver. Então você fala assim: nossa, eu sou igualzinha a minha mãe. Nossa, eu sou igualzinho ao meu pai. Olha, eu faço isso aqui igual meu pai faz. Eu faço isso aqui, olha, sei lá, o padrão de relacionamento, o padrão de dinheiro, um padrão de cuidado com o corpo. Eu faço isso aqui igualzinho a minha mãe faz, igual meu pai faz. Então você já percebe que você está repetindo os padrões deles. Aí você tem um filho, uma filha, como eu tenho uma filha de 8 anos de idade. Você tem algum filho? E mesmo que seu filho seja adulto, você sabe que você já passou por isso. Um belo dia, o filho fala uma frase sua que é uma frase limitante. Sabe? Você pensa que dinheiro dá em árvore? Você é folgado mesmo, né? Sabe essas frases assim que a gente fala? Eu sou um lixo de pessoa. Eu tô sugerindo aqui porque são frases que eu já ouvi assim bastante, né? A pessoa fala assim, Andréia, quando eu vi, minha filha falou assim, ó, ninguém vai querer casar comigo desse jeito. E aí ela fala, eu lembro que eu falei essa frase. E eu pensava isso na minha infância. Andréia, eu tô vendo que minha filha, meu filho, estão repetindo os meus próprios padrões. Como pode isso? Uma criança de 6 anos de idade, de 10 anos de idade, está repetindo. Ou ela vai falar assim: um amiguinho quer brincar e, sei lá, quer comprar um sorvete. Aí você vê uma criança falando para outra: sorvete? Você acha que o dinheiro dá em árvore? Você acha que eu sou dono do banco? E aí fala aquelas frases. Aí a mulher toma um choque, o pai toma um choque. Fala: nossa, a criança já está repetindo os meus padrões. Então, o tema dessa live é como blindar os filhos dos meus padrões familiares, dos padrões que eu já vinha repetindo. Você vai blindar os seus filhos dos seus padrões quando você cuidar deles.
Não adianta. Os filhos não fazem o que você fala. Os filhos fazem o que você faz. Então agora, ai, já era, perdi a mão e agora já perdi meu filho. Não, da mesma forma que ele copiou hoje, ele vai copiar amanhã. Então, querida mulher que está me ouvindo, que tem essa preocupação com os filhos, ainda que seus filhos sejam adultos, presta atenção nisso. O caminho para você blindar os seus filhos dos seus próprios padrões familiares é você cuidar deles. Então, como que você vai romper um padrão familiar? Você vai fazer algo, você vai reconhecer os seus padrões, vai identificar esses padrões, vai ver que eles vieram já, não foi uma escolha sua, eles já vieram com a sua história familiar e você vai fazer algo em direção a isso. Mas existe uma forma sistêmica de se fazer isso. Se eu fizer, por exemplo, olha, tem bastante gente que faz isso, tá? Então, atenta-se a isso. Os meus pais, por exemplo, não puderam me dar brinquedo ou festa de aniversário. Então, a pessoa pensa que ela está quebrando o padrão, mas na verdade ela está reforçando. Ela está reforçando uma dor que ela tem dentro de si. Ela fala assim, ó, eu não tive nada e eu quero dar de tudo para os meus filhos. Eu quero que ele tenha festa. Aí, ela não vai fazer essa festa com leveza. Ela vai pedir dinheiro emprestado, ela vai precisar passar tudo no cartão. Ela faz, e essa é a dor. Ela não percebe que ela poderia quebrar o padrão, que seria, poxa, eu vou conversar aqui com meu filho, eu vou explicar para ele que a gente não tem condições agora, mas que a gente vai fazer uma coisa aqui dentro de casa, só entre nós. A mamãe mesmo vai cozinhar um bolo ali para ele. Vamos fazer uma festinha aqui, vamos tirar foto só nós três aqui em casa, mamãe, o papai e a criança. Não, isso quebraria um padrão, que é um diálogo entre a mãe e a criança, onde a criança ela não se torna agora a obrigação da mãe de dar uma festa, porque a mãe não teve uma festa na infância. Dá para vocês perceberem onde que é o padrão? Então, como que eu reforço o padrão? Eu não tive festa na infância, porque minha mãe falava que não tinha dinheiro, que o dinheiro não dava em árvore. E que eu não podia, porque eu não podia. Nem me levava nas festas dos meus amigos, porque não tinha também dinheiro para comprar presente para os amigos. Então, sempre que tinha festa, eu não tinha. Eu não participava da festa de aniversário, eu não podia convidar ninguém para o meu aniversário, porque não ia ter festa. Então, é aquela pessoa que hoje, adulta, tem uma ferida. E nas condições atuais, ela não tem como fazer uma festa de aniversário para uma criança. Vamos e venhamos, gente. Não existe festa de aniversário de criança que não custe no mínimo R$ 600. No mínimo, R$ 600. Aí a pessoa ainda não tem coragem de falar para os outros, né? Para os outros pais, traga sua bebida, né? Vamos fazer uma coisa que só para crianças. Não, tem que dar comida para os adultos, bebida para os adultos e tudo. Um show de horror. Aí ela vai lá e passa tudo no cartão, compra fiado, pede para não sei quem, briga com o pai da criança, porque tem toda essa necessidade de fazer algo diferente. Olha o termômetro. Quando você faz algo diferente do que você teve na infância, mas vem com todo esse peso e dificuldade, você não está quebrando o padrão. Você está reforçando o padrão através da dor. Por quê? E você está entrando em negação. Eu estou excluindo o meu passado e eu estou enfiando aqui no meu presente uma nova história. E aí eu acho que eu estou curando meu filho dos meus padrões. E não tá, não. Nem você está se curando, nem ele está se curando. No dia do seu próprio aniversário, você vai procurar ir lá e fazer. Vamos, filho, fazer o aniversário aqui com a mamãe. Vamos fazer o bolo junto. Vamos soprar 3 bexigas aqui. E vamos tirar nossa foto. Vamos colocar na capa do celular. Aquele dia, aquela alegria que a gente viveu. E aí eu vou rompendo esse padrão, porque eu vou vivendo um processo de cura interna. Mas, Andréia, se a mulher tem essa dor dentro de si, essa ausência, por exemplo, essa necessidade de fazer diferente, porque ela não tinha possibilidades de fazer a festa ou de dar presentes e tudo mais, o que ela faz com essa dor? Então, vamos lá. Vou falar agora com o adulto que quer blindar os seus filhos, tá? Querido adulto, adulta, mulher que quer blindar os seus filhos dos seus próprios padrões. Essa dor, ela precisa ser curada através de um processo interno. Esse processo interno, ele é um processo terapêutico. Então, por exemplo, você está em um grupo
e você começa a desenhar o seu genograma. A gente vai falar do bolo de aniversário ainda, tá? A gente vai fazer o seu genograma, você vai desenhando, você vai identificando, você vai percebendo que tem várias dores dessa sua criança interna. A sua criança interna não é seu filho. A sua criança interna é você. Você pode ter 80 anos de idade, essa criança interna vai continuar aí chorando a dor da infância e tal. Então, adianta eu ficar dando 1000 aniversários para o meu filho? Eu nem sei se meu filho está gostando dessas festas, onde a mãe fica tão tensa e ele recebe essa energia da tensão. Aí a mãe fez toda aquela energia, colocou todo aquele peso para fazer aquele aniversário, pegou dinheiro emprestado e chamou pessoas, e algumas pessoas não vieram. Aí o filho, sei lá, ficou chateado com o amiguinho, quis ir para o sofá sozinho, não quis brincar na própria festa. Aí a mãe vai lá e fala para ele: eu fiz essa festa toda para você e você não está valorizando. Você não fez essa festa toda para ele. Você fez essa festa toda para sua criança ferida. Então não adianta fazer isso projetando no filho. Ah, filho, você tem que ficar feliz, porque quando eu não tinha aniversário, eu estava infeliz. Mas você tem aniversário, você tem que ficar feliz. Não, mulher. O filho não quer curar as dores da sua criança. O filho quer uma mãe. E a mãe, que está com um monte de dor emocional por causa de uma criança ferida, ela não está disponível para o filho. Ela não está vivendo ali a maternidade, a presença com o filho. Às vezes o filho quer cantar um parabéns na escola, com bolo, com os amigos. E ele quer a mãe inteira perto dele. Quem falou para ele que é o aniversário dele? Quem lembrou para ele que é o aniversário dele? Se você passar o ano inteiro sem falar de aniversário, ele nem vai saber. Ele nem vai perceber que passou um ano, passou 2, ele nem tem essa noção. Não estou falando para você fingir para o seu filho que ele não tem aniversário, tá? Mas estou falando para você, vá se curar. Vá curar as suas feridas. Deia, meu filho já tem 30 anos. E eu gostaria de dar coisas para ele diferentes, não sei o quê, uma vida diferente da minha. Você tem 50 anos de idade. Vá viver a sua cura pessoal. O filho ainda está olhando para a mãe para o que ela fez e para o que ela não fez. Ele não está olhando para o que ela está falando. E ele vai copiar. Quando ele tiver 50 anos de idade, ele vai lembrar o quê? Da mãe preocupada com ele? Ou ele vai lembrar de uma mãe que cuidava da própria vida, da saúde, tinha vitalidade, tinha energia, ajudava pessoas, tinha projetos, peitava o mundo, inventava lá, eu vou tirar a habilitação com 60 anos de idade, vou fazer uma viagem internacional, vou tirar meu passaporte. O filho com 30 anos está vendo a mãe de 50 anos fazendo isso. Ele está no fundo do poço, o filho. Está difícil a vida dele. Quando ele estiver com 50 anos de idade, ele vai estar fazendo o que você está fazendo agora. Percebem o padrão? Como rompe o padrão? Se você quer romper o padrão olhando para o seu filho, você já errou. Porque o padrão está em você, não está nele. E se o padrão está nele, é porque ele está vazando de você e chegando no filho. Então, o que eu faço? Eu vou olhar para a minha vida, para os meus padrões, independente da idade. Não vou esquecer, meu filho. Mas eu vou olhar para mim. E você foi treinada a quê? Nessa sociedade doida que a gente está? Você foi treinada a se anular quando você se tornou mãe e virar sua vida para o seu filho. Olhar para o filho e tudo. E aí, tudo que você tinha para corrigir na sua infância, para viver na sua infância, você está projetando no seu filho. Não. Se você virar a câmera para você, da sua vida, subir no palco da sua vida e se tornar uma pessoa prioridade nessa sua vida, você vai perceber que você vai viver um processo de cura, você vai pegar na mão da sua criança interna, você vai ouvir o que aquela criança queria ter recebido na infância e você vai entregando isso para ela. Você curando. E o filho, André, tá tudo bem com seu filho, mulher? Tá tudo bem, ele é uma criança livre, vai chorar quando quer chorar, vai sorrir quando quer sorrir, vai querer comer sorvete meia-noite. E aí você, que tem sua criança interna ferida, vai fazer o quê? Vai dar o sorvete, porque senão o filho não vai me amar. Porque eu preciso receber o amor dessa criança. Não, esse era o seu desejo da infância. Então, curar é assim, a mãe que também deu tudo para os filhos, olha isso, a mãe, lá na infância, que deu quando ela tinha um bebê, uma criança, né?
E ela deu tudo para o filho. Tudo, tudo. A mãe que dá tudo e libera tudo para o filho também vai gerar sensação de ausência no filho. Todas essas coisas se tornam como barreiras de afastamento. Era tanta coisa que o filho queria, ele tinha, queria, ele tinha. E o que ele não recebeu? Ele não recebeu limite, ele não recebeu sabe, ó, filho, não, aqui não. Aí sim, tudo bem. Ele não recebeu esse limite mesmo, até emocional. Chorou, toma. Não, tem uma fase para isso. Ou a criança é recém-nascida, ela recebe tudo da mãe e do pai, né, na medida do possível, mas a gente sabe que é a mãe. Ele recebe tudo da mãe, tudo que ele precisa está na mãe, inclusive. E aí ele recebe o TT, ele recebe a bundinha limpinha, ele recebe a cama quentinha. Chorou? Recebeu. Mas ele vai crescendo. Daqui a pouco ele consegue alcançar na mesa e pegar o próprio copinho d'água. Então ele não fala, mãe, água, e a mãe dá água ali para ele. A mãe fala, filho, tá aí, ó, pega seu copinho. E aí ele vai pegando, daqui a pouco ele tá andando, daqui a pouco ele tá indo no banheiro, ele tá se limpando sozinho e tal. Mas tem mãe que a criança que vai ter uma criança de 10 anos de idade e ela tá limpando a bundinha da criança ainda. Vai chamar isso de amor. E não é crítica de maternidade aqui, não. Eu tô falando de movimento sistêmico. O que a criança não recebeu de limite na vida, na infância, no período que ela tinha para receber, amor, carinho, cuidado e limites, quem vai limitá-la? A vida. E não é a vida lá fora, o chefe, a esposa, nada disso. É a vida mesmo assim, ó. A criança não sabe fazer nada sem a mãe do lado. A criança agora tem 20 anos de idade. O adolescente agora tem 40 anos de idade. E ele continua no sofazão da mãe. Ele continua recebendo mesada da mãe. Ah, mas meu filho não teve sorte na vida. Não foi, não. Você quer blindar os seus filhos? Olhe para os seus padrões e viva o seu processo de cura. Então, eu falei do filho de 30 anos com a mãe de 50 anos, né? Agora vamos falar mais baixo, né? O filho tem 8 anos de idade. A mulher tem 30. A mãe tem 30. O filho tem 3, 8 anos e a mãe tem 30. O filho faz o que você faz, não faz o que você fala. Não adianta você fechar a porta do quarto, quebrar o pau com o seu marido lá, um xingar o outro e tudo mais, sair do quarto e falar: não, filho, tá tudo bem. O filho captou essa energia. Aí o que ele entende na cabeça dele? Isso é normal. Isso é normal. Isso está tudo bem. Essa briga toda que eu estava ouvindo aqui, que eu não sou idiota, porque criança capta tudo, e vocês sabem, é uma esponja. Então, essa briga toda é estou tudo bem. Então, ele cresce, ele vai para a escola, começam a morder ele, começam a chutar ele, jogar pedra, bater ele, virou saco de pancada lá na escola. E para ele, isso é tudo bem. Ou ele vai falar, ou é ele o agressor, aquele que bate em todo mundo, que morde as crianças, que faz as coisas. Ele vai falar, não, isso tá tudo bem, é assim. Então, o filho faz o que a mãe e o pai fazem, não faz o que eles falam. Aí eu vou lá e tô bebendo cerveja na frente do filho. Ai, filho, isso aqui não é para você não, isso aqui tá matando o papai, isso aqui tá matando a mamãe. Você acha que o filho vai pensar assim, ó, ai, nossa, né? Gente, parece absurdo, né? Quando sai assim da boca essa expressão. Mas vocês sabem que isso é verdade. As pessoas falam isso pro filho. Eu tô lá e eu posso falar com propriedade de causa, porque eu fui essa idiota um dia. Quando, né, na época que eu bebia. E eu não tô aqui pregando também o não álcool, nada disso, mas assim, com certeza isso não é uma boa fala para uma criança. Ah, isso aqui não. Eu tô fazendo, mas isso aqui tá me matando. O filho vai fazer o quê? Quando ele estiver na sua idade, ele vai começar a se matar também. Ele vai procurar uma substância para também falar, e ele vai falar a mesma frase para o filho dele. Então, não adianta. Ah, eu vou lá e vou falar para o meu filho, eu xinguei no trânsito. Aí eu falo assim, filho, mas não pode falar isso, tá? Não pode falar isso. Ai, não vai falar isso na escola. Ô, querida mamãe, seu filho falou um palavrão aqui. Qual palavrão ele falou? O que você acha que a professora vai falar? O palavrão que você fala. Padrão.
Aí não adianta, falou palavrão e vai falar, não pode falar, hein? A mamãe fala, mas você não pode falar. Não adianta. Não resolveu para você também. Quando seus pais falavam para você, não faça isso, faça aquilo, não sei o quê, você também fazia as coisas, fazia o quê? Igual, mesmo quando você não queria, como eu contei para as mulheres esses dias, né? Tudo que eu falei dos meus pais que eu não queria viver, eu vivi. Tudo. Com uma roupinha diferente, com um diálogo diferente, em outra cidade e tal. Mas tudo que eu falei, eu não vou viver, não vou passar por isso na minha vida, eu não aceito isso na minha vida. Todos, checklist. Um por um, eu fui vivendo e reproduzindo na minha vida. Cleusa, os pais sempre serão uma referência para os filhos. Sempre serão referência para os filhos. Até que o filho cresça, trabalhe internamente, cuide da própria criança. Olha isso, que importante, Cleusa, gratidão. Olha que importante isso. Quando, Andréia, então, eu vou me desvincular de todas aquelas imagens que os meus pais implantaram no meu cérebro, como um chip. Quando você fizer um trabalho interno e entender que você recebeu dos seus pais, por isso que a gente, inclusive, começa por essa ferramenta aqui, que é o genograma. E aí, essa ferramenta, primeiro, vai desfocar você do seu problema. Você tem o seu problema, né? Seu problema se chama padrão. E aí você vai falar, meu problema é escassez financeira, meu problema é sexualidade, meu problema é não ter conexão espiritual, eu não consigo ter um namorado sério, todos os meus maridos me traem, toda vez que eu que traio, eu tenho esse padrão de trair a pessoa que eu amo. Você vai trazer os padrões, eles são seus problemas. Então, quando a gente começar a trabalhar esse tipo de ferramenta, a gente vai dar para o seu cérebro, né? Que o seu tem um porteiro muito eficiente lá, cuidando dele, do que entra, do que sai, que se chama ego. E aí a gente vai dar esse trabalho aqui um tanto para pedir permissão para esse porteiro. E isso é uma ferramenta que a mente aceita. A mente tem necessidade de saber das suas próprias raízes, ela tem essa curiosidade naturalmente. Por isso que a gente se pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito. Então a mente aceita a gente ir trabalhar isso. E aí você começa a fazer algumas linhas e algumas figuras que vão representando: esse aqui é meu papai, essa aqui é minha mamãe. A vida deles foi assim, ó. Eu vou perguntar o nome da minha avó para minha mãe. E eu vou falar assim, mãe, como que é o nome da vovó? Ai, a vovó se chamava tal, mas o apelido dela era Santinha. Porque ela era muito boazinha, ela era muito calma, e ela era isso. Daí você vai ouvir uma história sobre a sua avó. E ali começa um diálogo com a mamãe. Você fala, nossa, olha isso. E eu tenho essa necessidade de ser a boazinha, de ser a queridinha, de agradar todo mundinho e tal. E eu reconheço aqui de onde veio o meu padrão de agradadora, de querer ser boa para todo mundo, de ser mais fácil para mim doar do que eu doar do que receber. E aí eu vou percebendo tudo isso. Ó, desfocou do problema. Ninguém aqui tá falando de escassez financeira. Ninguém tá falando disso mais. De sexualidade, de padrão de relacionamento ruim. Eu tô olhando para uma história, eu mergulho, eu sou tomada por uma história familiar. E ali eu começo a ligar alguns pontos, eu começo a mudar o meu interesse. Eu antes só queria sair daquele padrão que eu tinha, mas agora eu tô com interesse de saber também do meu avô, da minha tia, quem foi aquela mulher que foi a primeira médica da família, quem era a parteira, quem eram as pessoas que sofreram golpes financeiros, e eu vou vivendo uma investigação. Você acionou quem? Olha só, quem é dentro de você? Todo mundo tem, viu? Essa pessoa dentro de si. Quem dentro de você ama pegar uma lupa e um chapéu de detetive, perdão, e fazer uma investigação? Quem? Você acabou de acionar a sua criança interna. E aí eu acionei a criança interna. Agora a criança interna não tá chorando pedindo bolo de aniversário. A criança interna quer descobrir sobre os seus ancestrais, e ela quer buscar, quer fazer toda essa busca. E aí você está em um processo assistido, você está fazendo o seu genograma e você está encontrando, nossa, essa minha avó aqui foi aquela que era boazinha, eu sou identificada com ela, eu sou igual a ela. E olha só, eu tive a mesma quantidade de filhos que ela teve, ou a mesma quantidade de relacionamentos que ela teve. Quanta coincidência existe. Quando você vive esse processo, no final das contas,
você está fazendo o seu trabalho interno, um trabalho sobre si. É um super autoconhecimento. É uma forma de autoconhecimento que começa das suas raízes e que você percebe que o trabalho de autoconhecimento não começa da sua criança interior. Ele começou muito antes, porque a sua criança interior registrou todas as dores recebidas pelos pais. E de onde vieram as dores recebidas que os pais entregaram para essa criança? Da onde? Dos pais deles. Cada cidadão que veio antes no seu sistema familiar registrou a história daquele sistema e passou para frente, colocou um lacinho, toma aqui, meu filho. Não tem um monte de imagem, todo mundo me manda essas imagens, assim, um vídeo onde tem uma mulher bem velhinha entregando uma pedra para outra mulher. Aí essa mulher pega essa pedra, entrega para outra mulher um pouco mais nova. E aí chega em você que está aqui. Aí essa pessoa que pegou essa pedra bem pesada, ela olha para o filho e ela olha para a pedra, ela guarda a pedra, ela pega uma flor e ela entrega a flor para a criança. É isso que a gente está fazendo aqui. Mas olha só, ninguém quer carregar a pedra. A pessoa quer chegar aqui no Vida em Flow e quer falar assim, ó, meu filho está com um problema. Então, o problema, eu vou falar agora, eu vou perder meu eleitorado, né? Mas acontece. O problema não é o filho, o problema é você. Não pode ser, André. Eu já levei no médico, eu já fiz isso, eu já fiz terapia, eu já dei para ele isso, eu já dei todos os brinquedos, já levei ele na Disney. E não. O filho, ele tá. Olha só. As pessoas em volta podem te cobrar, podem esperar coisas grandes de você e nem esperam, na verdade. Você tem a sensação que você tem que fazer coisas muito grandiosas, que você tem que salvar o mundo, que você tem que matar um leão por dia e tudo mais. O filho só quer uma coisa da mamãe: a mãe. O filho não quer uma professora, o filho não quer uma terapeuta, ele não quer uma médica. Vou falar aqui porque eu tô vendo que tem uns homens aqui também. Emerson, Rogério, tá, tem alguns homens aqui. O filho não quer um juiz, um militar, um treinador. Ele quer um pai. A sua presença. E, Andréia, por que eu não consigo esse negócio de estar presente para o meu filho? Porque você idealizou uma figura de paternidade ou maternidade e você não consegue cumprir, porque não é real. Não é real. Essa toda mãe, eu idealizei, eu vou falar de mim, eu, Andréia, tá? Então me julguem à vontade. Eu, Andréia, idealizei que o correto para Cecília era ter uma mãe que sentava, brincava de massinha, jogava água uma na outra e fazia bolha de sabão, escorregava no piso e corresse na praça e brincasse de boneca, brincasse de casinha. Eu não sou essa mulher. Eu não sou essa mulher. Se eu fizer qualquer uma dessas coisas aqui que eu acabei de falar, é uma farsa. Eu não sou de verdade. Eu não estarei lá inteira. Obviamente, eu sei ir para o mundo da minha filha para ouvir o que ela precisa. Mas eu falo assim, filha, vem cá, vamos agora brincar o Dia das Princesas. E vamos fazer maquiagem uma na outra. Não é. A Cecília precisa de uma farsa, ela precisa de uma artista, ela precisa de uma. Não vou falar isso que é pesado, mas ela precisa de uma atriz da Disney aqui, fazendo graças para ela, sendo que dentro de mim eu vou estar toda incomodada e tal. Não. Ela precisa de uma mãe. E aí eu preciso encontrar uma forma de entrar no mundo da minha filha. Eu não posso trazer ela para o meu mundo. O meu mundo não é interessante para ela. Ela está vendo o resultado do meu mundo. Ela entende meu estresse, ela entende que eu só trabalho, ela registrou isso. Então, eu, para viver meu processo de cura com a minha criança interna, e também para não falhar como mãe, eu procuro estar presente. Como eu posso fazer isso? Porque eu farei o quê? O melhor disponível para mim no momento. Como você recebeu da sua mãe, como você recebeu do seu pai. O melhor disponível para a sua mãe no momento era, sei lá, fazer o que ela fez para você, mas foi muito pouco, Andréia. Minha mãe nem me criou, Andréia. Minha mãe me deu no hospital. Esse foi o melhor disponível da sua mãe para você. E você sabe que ela teve outras opções.
E ela conseguiu fazer o quê? Preservar a sua vida e direcionar você para uma família melhor, reconhecendo que ela não teria capacidade de fazer aquilo. Agora, todo julgamento, você pega ele, transforma em algo bom, dá para você mesmo o que você queria ter recebido da sua mãe, já que você é tão melhor que ela, você entrega para você. Eu não tenho, André, porque eu não recebi da minha mãe. Então, sua mãe também não recebeu. E por isso ela não te deu. Quando vocês olham a beleza desse genograma, do reconhecimento de padrões, é isso que vocês vão entender. Os seus pais não tinham a menor possibilidade de entregar para você o que você queria receber. O que eles fizeram de fato é entregar aquilo que estava disponível para eles, o que eles sabiam fazer. Então, o que eu pego? Para entregar para minha filha, só que eu tenho um recurso a mais. Você, nós temos um recurso que os nossos pais, nossos ancestrais não tiveram. E por isso essa é a era que se abriu, né? A era não. Essa é a geração que se abriu para as terapias, que se abriu para ouvir as emoções, para identificar padrões. Essa nossa geração. Na geração dos nossos pais, quando você falava a palavra psicólogo, terapeuta, os vizinhos, você tinha que falar baixo. Os vizinhos, se ouvissem isso, iam já taxar. Louco, é doido. Pessoa doida que vai no psicólogo. A gente não. A gente pode falar dos nossos desejos ocultos, das nossas limitações, falar de emoções. Você pode isso, criatura, porque você está numa geração privilegiada. É como eu digo, a próxima geração sempre está melhor equipada em recursos intelectuais, emocionais, tecnológicos, físicos, de clima, de tudo. Todos os recursos são melhores na última geração. Essa geração é melhor e mais avançada do que a geração passada. Entende? E aí por isso que a gente vai ficando frouxo, inclusive. Porque lembra, né? O que acontece com seu filho quando você dá tudo para o seu filho? O seu filho não tem limite. E aí ele não valoriza aquilo que você está entregando para ele. E aí o que acontece com a gente quando a gente tem uma geração em massa vivendo tudo, toda abundância? Não consegue enxergar abundância. Se eu der 30 aulas seguidas sobre escassez financeira, nas 30 aulas eu tenho pessoas assistindo. Vamos fazer um movimento só sobre. Vamos fazer um movimento só sobre escassez financeira. Faz sentido isso? Falar de escassez financeira hoje, se for 3 gerações atrás, você é milionário com a pobreza que você tem. André, eu ganho R$1.500 por mês. 3 gerações atrás, você seria milionário com essa vida. E aí, o que não deixa você ver a riqueza que você já tem, que está disponível para você? O que não deixa ver? O padrão que veio instalado em você. O padrão da falta, do não merecimento. Então, eu tenho recursos. E eu tenho um recurso a mais chamado espaço emocional. Acesso, não é espaço, porque o espaço você vai criar se você viver o que está disponível para você. Então, eu tenho acesso, eu tenho uma nova ferramenta, eu tenho uma possibilidade de trabalhar as minhas questões, os meus padrões, de investigar os meus ancestrais, de entender essas histórias familiares. Eu tenho chance de fazer isso. Ah, mas eu tô com preguiça. Pronto, colou o padrão, deixa para o seu filho resolver, porque ele vai resolver. Porque cada geração está aqui para fazer o melhor do que foi feito na geração anterior. Isso aqui não é arrogância, gente. Eu só tenho capacidade de viver uma cura de um padrão familiar, inclusive, se eu estiver no meu lugar como filha. Então, eu olho para os meus pais e paro de julgar que eles não me deram o que eu queria. E eu entendo que eles fizeram o melhor que eles puderam. E agradeço aquela mãe, porque se não fosse aquela mãe e aquele pai, eu não teria a força que eu tenho hoje. Eu não seria a mulher que eu sou hoje, com os conhecimentos que eu tenho. Inclusive, por que eu, Andréia, tenho uma escola de autoconhecimento chamada Vida em Flow? Que trabalha justamente o quê? Movimento e cura sistêmica. Porque chegou um momento da minha vida que nada mais fazia sentido e eu encontrei o meu momento, minha abertura financeira, minha abertura no relacionamento, na paz interna, no meu crescimento pessoal, encontrei onde? No movimento sistêmico. Mas eu cheguei como lá? Não estava fazendo nada, encontrei, esbarrei um livro e foi.
Sonhei, tive uma inspiração e fiz? Não. Eu estava fazendo terapia. Por que eu estava fazendo terapia? Porque eu estava em falta com pai, com mãe, com todas aquelas questões. Eu tinha que curar uma criança interna. Então eu fui chamada, fui tomada pelo mundo das terapias e comecei a fazer, e comecei a trabalhar e começou a crescer, e começou a dar muito certo, e isso transbordou, uma cura transbordou. E por isso a maioria das pessoas que chegam até mim vão ter uma tendência de se curar daquilo que eu consegui avançar nos meus processos, que foi principalmente relações amorosas, romper vínculos de relacionamentos ruins, que foi o meu caso, pessoas que têm relações difíceis com o pai, principalmente por questão de álcool, pessoas que têm muita relação difícil com o dinheiro, a vida toda bagunçada com dinheiro, são essas pessoas que vêm estudar comigo. E eu não é porque eu preciso ficar falando isso, olha minha carteirinha, minha vida era ruim, agora é boa nesses quesitos aqui. É energia. É uma energia. Essa mulher está falando alguma coisa que eu preciso desbloquear, e por isso que eu fico perto dela. Eu quero ter esse negócio aí, eu quero ter essa gestão de emoção, alguma coisa que ela tem, eu quero ficar perto dela. É por isso que você segue as pessoas que você segue. É por isso que você assiste os programas que você assiste. Aí você vai falar assim: ah, não, André, eu assisto cada pessoa que só fala doença, mentira, fofoca. Nossa, eu tenho 5 perfis de fofoca no Instagram. Então, se você for aluna do Vida em Flow, a primeira coisa que você vai fazer é parar de seguir. E não é porque eu mando em você, não, é porque você vai observar. Não faz o menor sentido você querer arrumar sua vida com um monte de poluição entrando dentro de você, entrando pela sua boca, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. E aí você vai se limpar, você vai se blindar do lixo que o mundo está te oferecendo. Você só olha para você. Aí os seus filhos vão aprender a fazer a mesma coisa. Quando ele tiver a sua idade, ele vai estar fazendo o que você está fazendo. Você está feliz com a vida que seu filho vai ter? Quando ele chegar na sua idade? Você está tranquila com isso? Então, se você não está tranquila com isso, vamos continuar por aqui, todos os dias, 6 horas da tarde. A Cleusa falando, antes eu era assim, mudei radicalmente. É possível mudar radicalmente. E olha só, a mudança não é radical, Cleusa. E vocês? As pessoas vão falar isso, né? Nossa, André, você foi muito radical. Você parou de beber, você parou de daquelas coisas, você começou a falar de autoconhecimento. Como você foi radical? Eu não quero isso, não. Eu só quero desbloquear minha vida financeira. Desculpa, sabe? Que diálogo, cara. O que é radical? Radical é você numa vida que parece normal no mundo de loucos. Se a sua vida for normal e você olha pela janela, você tá vendo que o mundo é uma loucura, então isso é radical. Aí na hora que a Cleusa falou assim, mudei radicalmente. Sabe o que significa? Claro que eu sei, né? Porque eu tô nesse mundo também. Significa ela parou de responder para o mundo, porque o mundo tá falando que é o certo. Vem por aqui, ó, mais um emprego, mais eu não sei o quê, mais dinheiro. Vai, corre atrás de mais dinheiro. Trabalha mais. Para, aí burnout te para. Aí crise de ansiedade te para. Aí você, AVC te para. Infarto vai para você. É isso. É isso que você quer? Putz, não é isso que você quer, cara. Então, olha para sua vida hoje. Você aí, né? Colapsando, crise de ansiedade, uma bomba relógio, qualquer hora vai explodir dentro de você. Quantos anos você tem? André, eu tenho 35. Quantos anos tem seu filho? 12. É isso que você espera do seu filho quando ele estiver nessa idade? Mas não, você quer arrumar a vida do seu filho com 12 anos. E na verdade, quando ele tiver a idade que você tem, ele vai estar fazendo o que você está fazendo agora. E por isso que o chamado, mulher, é para você. Não é enfiar o filho na escola. Eu vou terminar com essa história aqui, porque já às 7 horas eu tenho compromisso também. Mas olha só, uma pessoa falou assim para mim, eu preciso, Andréia. Oi, Andréia, eu tô vendo esses conteúdos aqui do Vida em Flow, muito bacana. Eu quero ver porque minha filha tá em depressão.
É real, mas faz um ano mais ou menos essa história, tá? Minha filha tem depressão, e daí eu mando assim para ela, então, tenta dar uma olhada nesses conteúdos antes de mandar para sua filha, porque na verdade é muito mais interessante para a sua filha que você viva o processo, não ela. E aí ela fala assim: não, eu já tô tranquila com essas coisas, eu faço terapia, eu já sou medicada, eu já. Entendeu? Aí não vem nem filha nem mãe. Não é para sua filha, não é para o filho, é você. Você chegou. Esse tipo de conteúdo sistêmico, ele engancha uma pessoa. Não adianta você pegar, ou enganchou você. E aí você vem aqui com seu egão e você fica assim: ah, não, tô de boa, tô tranquila. Mas o meu marido precisa desse conteúdo. Se o conhecimento sistêmico enganchou você, o chamado é para você. E o seu marido vai receber a cura através da sua cura. Não é através de você ficar bancando a terapeuta para ele ou dando aula de sistêmica para ele. Pensem nisso. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, 6 horas da tarde, todos os dias da próxima semana também, sempre às 6 horas da tarde. Gratidão a todos vocês. Lembra, quer entrar no grupo gratuito, quer receber os links das lives? Nossa, eu quero ver quando a Andréia está ao vivo. Manda mensagem para mim e entra lá, e eu vou colocar você lá no nosso grupo para você receber também esses links. Um beijo no seu coração, gratidão e até amanhã, 6 horas da tarde. Tchau, tchau.